Hoje eu sou quem eu gostaria de ser atendida, né? Eu gostaria de ser atendida por mim. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que a gente traz as nossas alunas pós-graduadas em fisioterapia obstétrica para inspirar outros colegas que também querem ingressar nessa área tão especial, tão próspera da fisioterapia. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma convidada tão especial, que é a Carla, e ela vai contar a jornada dela de uma fisioterapeuta extremamente corajosa, que já foi a primeira pós-graduação, foi diretamente a fisioterapia obstétrica aqui com a gente, e um ano depois, né, já formada, ela já está atendendo no seu consultório, se aventurando nos atendimentos da obstetrícia como um todo, da saúde da mulher como um todo, e hoje ela vai dividir com vocês um pouquinho aqui de como foi a sua jornada, e por isso, recebam, deem as boas-vindas aqui a Carla Ranieri. Seja bem-vinda, Carlinha. Oi, Betina. Oi, pessoal. Muito obrigada, Betina, pelo convite. É um prazer estar aqui. Que legal, Carlinha. Eu queria que você já começasse esse nosso bate-papo contando para o pessoal de onde você é e também como que hoje está dividido esses atendimentos. Se você tem atendido mais gestantes, mais puérperas, se está atendendo intraparto. Então, conta um pouquinho como que é a sua rotina atualmente de atendimentos. Bom, para começar, eu sou de Limeira, é interior de São Paulo, mas não é uma cidade tão pequena assim. Hoje eu atendo mais gestantes, mas eu iniciei com terapias manuais. Então, eu fazia liberação miofascial, massagem relaxante, atendia um pouco também casos de dor, mas desde que eu terminei a graduação, eu estou nichando para gestantes e pós-parto. Não atendo intraparto, então eu acompanho a gestante, a gestação toda, então desde o comecinho até ela ter o bebê, e assim que ela tem o bebê, eu vou na casa dela e continuo o tratamento. Legal. E agora, Carlinha, eu queria que você não escondesse nenhum detalhe, porque eu sei que quando a gente conversa assim com fisioterapeutas que já estão no lugar que a gente quer estar, sabe, um dia, você pode ter certeza que hoje o fato de você já estar no seu consultório, já estar formada, tá atendendo essas gestantes, é um lugar que muitas pessoas que estão no início almejam chegar. E por isso, eu queria que você contasse como foi você, antes de cair nesse mundo da obstetrícia, até você despertar para, opa, eu tô gostando disso, eu acho que eu vou investir os meus estudos e a minha energia nessa área. Como que foi até você chegar na fisioterapia obstétrica? Bom, quando eu me formei na fisioterapia, eu atendia pilar. Então, eu tinha contato com todas as áreas da fisioterapia, né? E começaram a aparecer gestantes para mim. E eu sempre gostei de atender gestante. E eu não tinha tanta confiança. Então, eu sempre estava estudando, eu sempre buscava vídeos, eu buscava um jeito de atender elas melhor e entender o que eu faço com ela. Porque sempre ficava essa pergunta, né? Mas o que eu faço? E aí fica aquela dúvida, né? Você precisa fazer uma pós-graduação. Mas eu ficava pensando do quê? Porque não tinha nada até então da físio que eu me encontrava 100% e eu falava, eu quero fazer isso para sempre. Então eu ficava pensando, mas o que é, o que é? E aí eu estava atendendo no consultório da minha mãe. Alguns horários eu tinha pouquíssimos pacientes, então eu atendia a liberação, né? E apareceu uma grávida para fazer drenagem. E aí eu surtei, né? Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Aí eu comecei a pesquisar o que eu não deveria fazer, o que eu poderia fazer, como eu poderia ajudá-la mais, né? E eu fui buscando, fui estudando e atendi ela. E foi incrível, assim, sabe? Eu olhar para ela, assim, foi algo que realmente, assim, foi um atendimento muito gostoso. Depois eu mantive contato com ela ainda. E coincidiu que eu ia passar um tempo fora do país. Eu ia passar 6 meses fora. E ela teve bebê e ela me chamou um dia antes de eu ir para atender ela novamente. Mas aí eu não queria atender ela, ir embora, deixar ela na mão. Falei, se acontece alguma coisa, eu não tô aqui. Então eu acabei não atendendo ela. Mas eu fiquei com aquela coisa, assim, sabe, de quero atender, queria poder ter ajudado ela mais, né? E aí eu fui pro Canadá. E até então eu continuava, né, não sabendo o que fazer da minha vida. E eu tava lá, a minha irmã teve 2 gestações, né? E ela teve uma amiga que estava grávida na época. E aí ela também veio para mim e falou, cara, faz drenagem em mim? Aí eu falei, faço. Aí reativou aquele negócio de novo. Aí eu falei, vou fazer um curso de drenagem para gestante. Fiz. E aí eu falava, mas o que mais eu posso fazer com ela nesse atendimento? Tem mais coisa, porque a gente começa numa drenagem, mas elas vão desabafando, vão falando o que tá sentindo. E eu ficava, eu queria poder te ajudar mais. Mas eu ficava, o que é esse ajudar mais, né? Aí ela ia ter o bebê, e ela até falou pra mim, falou assim, cara, você não põe tape em mim? Falei, coloco.
mas eu tinha tido a aula na faculdade. Aí eu falei, vou fazer o curso de taping. Aí fiz o curso de taping para gestante específico e apliquei nela. E aí nisso vem aquelas outras dúvidas do pós-parto, eu falei, podia ajudar mais. E eu ainda ficava nessa. O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? E eu comecei a pesquisar. E aí eu falava, não quero fisiopélvica. Porque a fisiopélvica abrange também criança, a parte masculina. E eu falei, não quero mulher. E aí eu pensava, mas não tem como excluir essa parte da fisiopélvica, né? E nisso que eu comecei a pesquisar, aí apareceu a fisioterapia obstétrica para mim. Eu falei, nossa, tem potencial. E aí eu comecei a pesquisar, falei, é exatamente isso que eu quero fazer, eu me encantei. E aí começou pela busca da onde fazer, né? Porque não tem nada presencial aqui na minha cidade. E eu comecei a chamar várias faculdades. Só que o que me fez fechar com vocês foi a forma que eu fui atendida, né? Eu não era mais uma no WhatsApp, onde vocês enviaram textos prontos, a grade curricular pronta. Foi um contato pessoal, onde eu me senti realmente abraçada. Eu falei, aqui vai ser diferente. E realmente foi. E foi aí que eu me encontrei e cheguei na fisioterapia obstétrica. Nossa, que legal. Parece que o mundo foi te dando sinais, né, de que você Foi. podia ir para essa área. E eu lembro, assim, direitinho que você chegou no Canadá numa data, assim, bem pertinho da imersão, e você foi na nossa presencial, que ela é opcional, né, as alunas que fazem a pós são obrigadas a ir na imersão. Mas eu lembro que você, assim, eu acho que você não tinha assistido nenhuma aula. E você, com a cara e a coragem, foi lá para a imersão. E eu lembro que a Letícia, que é a tua monitora, né, que te acompanhou, tanto na pré-venda quanto depois na sua inscrição, você já estava aluna, ela falou assim, Betina, fala devagar, fica atenta, porque ela não assistiu nenhuma aula e ela vai estar lá. Eu falei, pode deixar que a gente vai pegar ela pela mão e esclarecer as dúvidas que ela tiver. Eu cheguei numa sexta-feira e o encontro foi no outro sábado. Então, eu não tinha assistido nenhuma aula. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou. Eu posso não entender nada, mas eu vou. Mas você fez eu entender tudo. Eu lembro, na verdade, assim, agregou demais. Nossa, foi uma bagagem para começar mesmo. Eu lembro, assim, que até a gente teve um senso de comunidade em cima de ti, né? Assim, para as outras colegas, se você não entendia, elas mesmas tentavam te ajudar. Até antecipando um pouco o assunto do futuro, né? Mas eu acho que isso é muito importante quando você falou assim, eu senti que eu não era mais uma. Mas você também não foi mais uma, não somente pela escola materna, né? A gente sempre se esforça para fazer as alunas não sentirem que elas têm um login e senha lá na plataforma e estão soltas, né? Até por esse senso de comunidade, né? Não sei se você nota isso pelo nosso grupo do WhatsApp, por essa coisa, assim, de você conhecer as suas colegas, de poder mandar um WhatsApp para elas, ou de um caso clínico. Você sente isso? Nossa, eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem é esse grupo do WhatsApp. Ele é perfeito e ele é um lugar onde as meninas respondem, elas chamam no particular, perguntando se tem mais dúvida, ou se colocam à disposição. Eu sei que antes de eu me formar, hoje eu ainda uso muito esse grupo. Eu uso você, chamo Betina para pedir socorro. Mas até antes de eu me formar, eu mandava dúvida, as meninas me chamavam, falava, Carla, se precisar me liga, mas vamos começar, você consegue. Então, assim, não é só uma troca de experiência, é uma troca de coragem, assim, também, sabe? Uma dando força para a outra. É verdade, eu também sinto isso. E até o reparo, e você vai sentir isso, se já não estiver sentindo, que é até uma flor, assim, quando vocês entram na pós, vocês estão uma sementinha no solo, tem coisa acontecendo ali, mas vocês não veem nada brotar, sabe? Vocês estão no solo, criando raízes, mas o lado de fora ainda não está aparecendo nada. E aí vocês começam a florescer, começam a brotar, começam a sair frutos. E eu noto, por exemplo, hoje, que você está formada e você já tem uma bagagem diferente de como você era lá no primeiro evento presencial, era só uma sementinha criando raiz. Hoje você também contribui, né, Carla? Você também responde. Então, antes eu só fazia pergunta. Hoje eu vejo que eu consigo contribuir. E eu sinto que isso também torna você uma melhor profissional. Isso também faz parte da tua formação. Conseguir receber a pergunta, saber responder, contribuir com o outro. Então, acho que é como uma escola que quer tornar as pessoas especialistas, eu acho que hoje a gente conseguiu fazer isso muito forte também, com esse ciclo completo. Você não só aprendeu, como também hoje está conseguindo contribuir com as suas pacientes e com outros fisioterapeutas que vão, em última instância, você está ajudando os pacientes de outras pessoas. Então, isso é muito legal. Sim. E agora, eu queria até que você contasse um pouquinho como é que foi essa jornada, porque eu sei que nem tudo são flores. Eu sei que, ao longo desse caminho,
é uma pós-graduação online, é uma pós-graduação que você tem, que exige uma disciplina, exige uma metodologia de estudos, né? Uma motivação sua. Eu queria saber como que foi ao longo desse ano, você estudando e implementando as coisas, como você não tinha nenhuma bagagem antes, você não tinha nenhuma outra pós-graduação específica em isso. Você teve alguma dificuldade? Me conta um pouquinho como é que foi esse ano de aprimoramento, digamos assim. Olha, eu acho que o mais difícil é a coragem de começar. É aquele início, a primeira vez. Igual qualquer primeira vez é difícil. O primeiro atendimento foi muito difícil, eu passei mal. E eu lembro que eu tive uma amiga da pós, que eu chamei ela, e eu falei pra ela, tô com muito medo, uma pessoa me chamou que quer passar em atendimento comigo, eu expliquei que eu tô no começo. E aí ela falou assim pra mim, lembro até hoje, claramente, ela falou assim, olha, se você precisava de alguém pra te dar esse empurrão hoje, esse empurrão é meu. Você vai comprar as coisas e você vai atender ela. Porque você sabe o que você tá fazendo, você só precisa começar. Não perde essa oportunidade. Aí eu falei, tá bom, não vou perder. Fui, comprei as coisas, me preparei, mas eu lembro que passei mal. Foi difícil o primeiro atendimento, mas foi perfeito, assim, foi muito bom. Essa pessoa foi minha paciente por muito tempo e foi ótimo, assim, realmente a dificuldade é começar. Mas depois que você começa e você vê que você é capaz, nada mais te para. E, Carlinha, desde esse momento de você decidir iniciar os seus estudos, chegou do Canadá, começou a estudar, né, a fisioterapia obstétrica, até esse momento da sua primeira paciente. Demorou muito tempo de estudos? Como é que foi esse processo para você ir aprendendo, se aperfeiçoando, até criar coragem de aceitar essa primeira paciente? Olha, não demorou, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer a pós o mais rápido possível. Não queria postergar por anos, mesmo que a escola dê essa opção, né? Mas eu não queria levar 2 anos para me formar. Então, desde que eu entrei na pós, eu entrei como meta terminar a pós. Desde a primeira aula, a meta era terminar. Então, eu estudei muito, todos os dias da semana eu sentava, eu estudava, todo sábado, domingo eu ficava mais de 5 horas sentada direto, estudando. Então, eu não demorei a começar a atender. Eu acho que coisa de uns 4 meses no máximo. Eu já estava me sentindo confiante para atender. E, Carlinha, entre esse teu processo de começar a atender especificamente, fazendo a pós, você já tinha terminado todos os módulos para começar? Ou você se sentiu, digamos assim, amparada para, ainda que não tivesse o título completo, ainda que você não tivesse completado todas as aulas, você já se sentiu apta a começar a colocar a mão na massa? Sim, sem dúvidas. Não precisei terminar todo o conteúdo, até porque a plataforma ela é muito boa. Ela tem tudo dividido por cada área, então eu conseguia ir focando nas áreas que eu desejava para o momento. Então, como eu não atendo, e a minha vontade até o momento não é atender, por exemplo, essa parte do módulo por último. Então, eu consegui focar mais nos atendimentos do consultório, que era onde eu queria começar. Então, não foi preciso eu terminar a pós inteira para começar a atender. Entendi. E uma das coisas mais legais, assim, que eu sinto da Carla, gente, é que vocês que não têm o privilégio de conhecê-la no bastidor, é que ela é uma pessoa que é muito vulnerável de contar pra gente os medos dela. Ela é muito vulnerável de, assim, as pessoas precisam ser corajosas para dividir, que estão inseguras, que estão passando por uma certa trava em algumas coisas. E eu acho isso muito legal de compartilhar com vocês, que pessoas que estão no lugar que vocês gostariam de ocupar têm esse tipo de comportamento também. Porque eu lembro, Carolinha, quando você estava com insegurança para atender essas pacientes, quando aparecia assim, um paciente mais cabeludo e você agendava uma supervisão. E até, se você quiser compartilhar com a gente, como é que foi esse processo de tomar coragem de, não, eu vou ter o meu endereço, eu vou atender as minhas pacientes no meu próprio consultório. Vocês estão vendo aí atrás dela o letreiro dela, do consultório próprio. Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, como é que foi para você ir trabalhando esse músculo da coragem e gerando mesmo mesmo com medo, mesmo com as inseguranças, dando conta do recado. Eu acho que o mais difícil é quando o medo te vence, né? Então, todo mundo tem medo, mas o que você vai fazer com isso, né? Ele não pode nos parar. Então, eu cheguei do Canadá em novembro, iniciei a pós em novembro. Em dezembro, eu fui atrás da minha primeira sala de atendimento. E eu lembro que eu não tinha nenhum paciente. Eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém, assim, na minha lista de pacientes. E eu fui alugar um lugar. Eu falei, fui muito sincera com a pessoa. Eu falei, olha, eu não tenho ninguém. Eu tenho uma maca e um sonho. E a pessoa foi muito boa comigo.
ela me deu condições diferentes para alugar a sala dela. Então, eu acho que quando você expõe a sua verdade, a sua realidade, aparecem muitas pessoas para te ajudar nesse caminho. Então, assim, ela foi muito boa comigo, fez algo que ela não precisaria, mas ela com certeza me ajudou a dar esse passo inicial. Então, expor seus medos é válido. Eu acho que isso que você falou é muito verdade, porque às vezes a gente espera ter as condições perfeitas para estar fazendo, né, dando os passos, e isso realmente não é verdade. Eu acredito muito, inclusive, que as oportunidades, elas vão aparecendo no movimento, sabe? É quando você começou a fazer a pós, aí as coisas começaram o próprio movimento, não, então agora chegou o momento do consultório, então apareceu a pessoa que vai te ajudar. Não, tem o primeiro paciente, então eu vou chamar uma colega para me dar a bênção para eu atender. Então, acho que se você não se experimentar, as coisas realmente não vão acontecer. E eu até vou aproveitar, Carlinha, para tocar nesse assunto de dicas mesmo, dicas práticas que você compartilharia com colegas que querem investir nesse nicho, dicas práticas para, decidir que eu vou investir eu quero me tornar uma fisioterapeuta obstétrica. O que você aconselharia para essas pessoas? Só começa. Não espera você falar, eu tenho que guardar X de dinheiro. Não tem. Eu preciso ter pelo menos X de pacientes. Não tem também. Porque quando você começa, isso te força a fazer acontecer. Então, é realmente não esperar a oportunidade perfeita, porque ela não existe, né? A gente sempre vai estar passando por algo, seja pessoal, profissional, e a vida continua. Então, você precisa começar em algum momento e só vai. Só começa. A gente não precisa de muita coisa para começar. Você tendo uma maca, uma mão e um lubrificante e luva. Você consegue fazer muita coisa. Então, assim, falar, preciso ter 1 milhão de equipamentos para ser uma boa fisioterapeuta. Não precisa. Conforme você vai conseguindo, né, você vai investindo, mas se você for criativa e estudar, você consegue fazer muita coisa. E eu acho interessante que você falou de algo que, realmente, eu acho que o fisioterapeuta criativo, ele precisa ter esse músculo da criatividade até para se enquadrar na realidade dos seus próprios pacientes, porque os pacientes funcionarem no que eu proponho. Também a gente criar plano de tratamento voltado para o que aquele paciente precisa e pode, né? Mas você falou, uma caixa de luva e um lubrificante é o suficiente, basta ser criativo. Mas a gente não pode esquecer que as técnicas mais comprovadas cientificamente, elas exigem uma orientação, por exemplo, de cinesioterapia, então um exercício global, que não precisa fazer nada, assim, o paciente não precisa nem de uma cadeira, nem na cadeira, precisa para fazer o exercício global em si, da massagem perineal, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, são todas técnicas que uma luva, um par de luvas e um lubrificante, e a caixa de luva e lubrificante rende para dezenas de pacientes, então com R$50 e um sonho você consegue atender até em casa, na casa, você pode atender na cama do paciente, né? E além do atendimento online, né? Que aí você não precisa nem de luva. Tem de luva, com certeza. E eu também acredito, Carlinha, que talvez até por uma falta de comparação e de inspiração, os fisioterapeutas não conhecem essas modalidades de atendimento, né? Não sabem como nós podemos ser úteis para pacientes online, úteis educando esses pacientes, né? Você chegou a implementar estratégias de educação da paciente com a sua? Sim, sem dúvida. Eu acho que a orientação e o conhecimento, assim, é a base. Eu posso fazer 1 milhão de coisas com a pessoa aqui, mas se eu não conseguir passar essa informação e ela entender pelo que ela está passando, o que ela precisa fazer, não adianta. Então, eu falo que o que eu mais gosto de fazer é o curso do casal grávido, porque eles entram aqui com uma ideia, eles acham que eu vou vir aqui e vou mostrar como a mulher dele vai rebolar na bola no hospital. A hora que eles saem daqui, eles saem, até os pais mesmo, sabe? Eles saem para mim e falam assim, Carla, eu ia achar que tava tudo errado. Eu ia surtar antes da hora. Como assim tem tudo isso? Por que você não posta mais sobre isso? E aí eles brigam comigo. E então, assim, é algo que eles saem daqui com a cabeça explodindo, sabe? E realmente foi uma conversa, né? Não teve nada de avaliação nesse momento, foi só informação. E isso transforma. Transforma muito, transforma a vida dessa família, né? Você não está mais atendendo só a gestante, você está atendendo a gestante, o filho na barriga, o pai, né? Tornando ele também protagonista. E tudo isso com estratégias que muitas vezes a gente não repara
o quanto valoriza você como profissional. Porque você ser a pessoa que ensinou para eles coisas tão importantes também faz com que esses pacientes te vejam com outros olhos. E no futuro, digamos que essa gestante fique grávida novamente, é você que ela vai querer buscar. Digamos que ela conheça uma outra mulher que está gestante, é a Carla que ela vai confiar para dizer, vai lá na Carla, que isso vai fazer muita diferença. Sim, com certeza. E Carlinha, uma das coisas que a gente já conversou juntas, e que você me conhece, né, como professora, eu sempre bato muito na tecla de que a gente tem que construir uma carreira que seja voltada para uma vida que a gente gosta de viver, uma rotina que a gente gosta de viver, um consultório que você gosta de frequentar, um tipo de pacientes que você gosta de ter contato. E eu queria saber, assim, hoje, dentro da tua rotina, mais ou menos como a tua vida se voltou, assim. Você me falou que você atende bastante gestantes, mas você chega a acompanhar o trabalho de parto? Não estou acompanhando no trabalho de parto. Eu realmente só atendo até ela ter o neném. Então, eu finalizo na concurso do casal grávido. Então, eu trabalho as posições, a respiração durante a contração, a respiração durante o expulsivo. Então, assim, eu vou com elas até uns 45 de segundo tempo. E aí, elas vão, né, sozinhas, ou se elas contratam alguém. E depois, no pós-parto, com 3 dias, para ver como elas estão. E olha só que interessante, né? Às vezes, e eu acho que todo fisioterapeuta deve mesmo conhecer todas as áreas, inclusive o trabalho de parto. Mas o ponto que eu queria trazer aqui com você é, a gente consegue ajudar muito essas pacientes, mesmo sem estar em intraparto. Então, por inúmeros motivos, às vezes é falta de disponibilidade, às vezes é porque realmente no teu estilo de vida você não sente que encaixa um acompanhamento intraparto para você oferecer que compensa financeiramente. Ainda assim, o fisioterapeuta pode oferecer, eu não sei até se você se você não concorda comigo, você pode até me contrariar, mas eu sinto que a gente às vezes não confia o quanto que a nossa preparação pré-natal pode ser já o suficiente, mesmo que a gente não esteja presente lá com os pacientes, né, intraparto. Sim, com certeza. Eu tenho gestante que me liga e fala, Carla, como que era aquele exercício mesmo? É dessa forma? Eu tô fazendo certo? É nesse momento? Então, às vezes, elas só precisam da minha bênção, sabe? Falar, continua, tá tudo bem. Então, é muito comum que elas me liguem. E eu acho isso tão especial, porque é algo que é uma valorização profissional que vai além do dinheiro. O dinheiro é muito importante, é muito bom ser bem remunerado, o dinheiro compra sonhos, mas também é uma valorização até pessoal de que você foi a pessoa escolhida para ela ligar e saber se também. E Carlinha, quais que foram, assim, as formas que você lançou mão, assim, que você investiu no começo para começar essa captação de pacientes? O que você fez, assim, de estratégias para fazer com que esse início da roda começasse a girar? Eu acho que o primeiro, assim, de tudo foi ter um Instagram bonito, né, apresentável, e perder a vergonha de publicar, que eu acho que isso até hoje é bem difícil para mim falar nas câmeras, né, postar os conteúdos. Muitas vezes a gente fica se cobrando de estar perfeito, mas, novamente, né, não precisa estar perfeito, você precisa começar. E você precisa ser vista, né? Então, eu tinha amigas que engravidaram, então eu comecei a fazer vídeo com elas, consegui pessoas que me apoiaram nesse início, para postar mesmo. Às vezes, fazendo um exercício, já outras pessoas veem, né? Postei vídeos meus, fazendo exercícios que ajudam a gestante em alguma dor. Então, acho que o começo, assim, foi realmente aparecer. Foi ser vista. Entendi. E que interessante isso que você falou, né? Porque tem muito a ver com, primeiro, você transbordar, para depois as pessoas quererem te contratar, né? Então, só a gente retomando lá naquele começo que você estava falando sobre a comunidade, sobre ser ajudada e ajudar hoje em dia seus colegas como fisioterapeuta, de alguma forma o Instagram também tem um pouco dessa lógica de o conteúdo que você posta, os ensinamentos que você passa ali, até gratuitamente, despretensiosamente, você nem sabe quem é que está assistindo do outro lado, aquela recomendação de meia de compressão que você pode estar fazendo nos seus stories hoje, alguém que você não conhece, está seguindo, está gostando, então você está transbordando para a vida dessas pessoas, e no futuro vai ser justamente esse valor que você agregou ali nas redes sociais que vai fazer você ser escolhida. Não, mas olha só, a cara que ela está falando, ela tem noção do que ela está fazendo, então eu vou escolher ela justamente por ter aparecido. Acho muito... E uma coisa, assim, que foi muito bom, assim, nos últimos meses, para me mostrar que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo, que eu estou conseguindo ser vista,
é que tem chegado pessoas para mim e falado assim, Carla, eu adoro seus vídeos no Instagram. E eu assim, que vídeo? Aí pensou aquele vídeo que você deu de dica, nem tô grávida ainda, mas eu já salvei, porque eu preciso fazer. Aí chega outra pessoa e fala, Carla, acompanho todos os seus stories. Eu amo quando você posta a sua rotina. E aí eu fico pensando, ninguém quer ver minha rotina, né? Então a gente esquece que tem muita gente do outro lado e que a gente nem conhece. E realmente gosta do nosso conteúdo, gosta das nossas dicas, igual você falou, né? Quando engravidar, vai lembrar de mim. Então, às vezes, a gente ajuda, né, no momento, para depois. Então, tem sido muito bom escutar isso para mim, para eu poder aparecer mais. É a minha meta. E eu acho, mais. e eu acho também que as redes sociais, eu acho não, eu tenho certeza que as redes sociais, como alguém que já está quase 10 anos fazendo isso, elas têm um negócio chamado, é quase como, sabe, juros compostos dos investimentos? Que no começo você vai colocando lá o dinheiro e você olha lá o dinheiro economizado, não rende nada. Mas quando você começa a observar, quanto mais dinheiro você coloca e quanto mais tempo vai passando, mais esses juros compostos vão rendendo e vão sendo lucrativos, digamos, para você. Então, hoje, digamos que a Carla se formou em novembro e a gente está, nesse exato momento, em fevereiro, fazendo esse podcast. Já são aí 3, 4, 5 meses. A Carla começou o Instagram antes mesmo de estar formada. E depois, quando completar 2 anos, 3 anos, mais pessoas vão ter tido contato com ela. E quanto mais o tempo passa, mais esses juros compostos vão te trazendo retorno. Justamente porque no momento você apareceu para alguém e você fez sentido para essa pessoa, né? Sim, sem dúvida. E Carlinha, agora pensando também nesse quesito do apoio, porque eu vi que você falou que você gravou amigas grávidas, que você teve esses momentos assim que você precisou de ajuda, assim. Você foi uma pessoa que teve esse privilégio de ter apoio ao longo dessa jornada? Ou como é que foi essa trajetória? Nossa, se um dia eu falar que eu sou uma pessoa que não foi apoiada pelos meus amigos ou pela minha família, eu vou estar mentindo muito, porque todo mundo me apoiou da maior forma possível, da melhor forma possível. E isso foi muito importante para mim. Eu lembro o primeiro encontro de gestante que eu fiz, na verdade foi o único até então. E quando eu fiz, eu falei assim, se ninguém for, fiquei pensando, né? Aí minha mãe falou, não, a gente estufa a barriga para tirar foto, e no fim deu o máximo de pessoas que eu propus, né? E não precisei de ninguém estufando a barriga. Mas eu tive medo de não ir ninguém e meus amigos, minha família falaram, não, a gente vai, é só você falar que a gente vai estar lá. Então, assim, não tenho do que reclamar. E eu acho isso legal porque muitas pessoas não têm o privilégio de ter apoio, né? Mas quem tem apoio, use isso, não tenha vergonha de solicitar a ajuda da sua família, de solicitar a presença dos seus amigos, de chamar o marido para ficar fazendo vídeo, né? Nossa, quantas vezes o meu marido ficou me gravando para o meu vídeo ficar melhor, né? Às vezes quando a gente está fazendo um exercício, é melhor que a pessoa nos grave. Agora mesmo, antes da gente começar a fazer o nosso podcast, a Carlinha estava aqui comigo e deu um eco aqui, o que eu fiz? Chamei meu marido para me ajudar. Então, às vezes a gente sente até um pouco de orgulho ou até vergonha de pedir ajuda. Esse é até um conselho que eu daria para as pessoas, assim, honre os seus privilégios, nem todo mundo tem privilégios, e se você tem a possibilidade, né, de ter com quem contar, não hesite. As pessoas gostam, inclusive, de contribuir com quem elas amam, né? E, Carlinha, ao longo dessa tua jornada, tem uma das coisas que a gente percebe quando a gente encontra fisioterapeutas de todos os tipos, que são realmente sonhos futuros, né? A gente tem dificuldade de até estar um pouco conformada. Não, aqui que eu vou acabar. Tem alguma coisa ainda que no teu coração é um sonho para você fazer no futuro? Tem alguma coisa assim que, nossa, agora o meu próximo passo é trabalhar para que isso aconteça? Quais que teriam hoje o que você está vislumbrando para o futuro? Olha, Betina, é um sonho que tem ardido assim no meu coração, que eu não sei como vai ser realizado, não sei quando, não sei como, mas assim, eu tô entregando para Deus, tô entregando para o universo e uma hora vai dar certo. Eu quero muito, muito, muito ter uma clínica de atendimento só de mulher. Quero ter uma clínica minha, onde eu presto atendimento, onde tenha o Pilates para mulher, para gestante. Quero outros profissionais comigo também, mas hoje eu sonho com um espaço de mulher. Quero vários profissionais comigo, quero que a gente seja uma rede, assim, uma família
realmente um lugar de referência para a saúde da mulher. Nossa, que especial escutar isso. E conta comigo no que eu puder te ajudar para fazer isso acontecer. Isso já é real. Agora a gente trabalha para trazer para o nosso mundo físico aqui, né? Porque certamente Deus e todo mundo que gosta de ti e que confia no seu trabalho vai te ajudar a fazer isso acontecer. Inclusive, eu acho isso não só uma aspiração incrível financeiramente, porque você também conhece a nossa filosofia, a gente fala muito que ganhar dinheiro é importante, que fazer negócios prósperos, porque uma clínica em que você consegue também monetizar não só o seu trabalho, mas também comissões sobre outros profissionais, são modelos de negócio muito inteligentes para o fisioterapeuta, né? Que ele não monetiza somente a sua agenda, mas também cria um modelo de negócios mais complexo, digamos assim. Então, dinheiro é muito importante. Mas eu achei interessante que a sua motivação vai muito além do retorno financeiro, né? Poxa, eu quero fazer um espaço para mulheres. Você tem essa herança do Pilates, né? Eu não sei o quanto que o Pilates hoje impacta também, até na sua jornada de atendimento 1-a-1, mas dá para ver que você confia no método e quer trazer ele para perto de você e para acesso a essas mulheres. Então, é muito legal. Hoje você continua atendendo essas outras modalidades, então, além do atendimento 1-a-1, você continua prestando pilates, continua prestando drenagem? Hoje eu estou atendendo a parte pélvica, né, da gestação, atendo a parte de diástase, também atendo drenagem, tanto para gestante quanto não gestante. Tenho alguns pacientes que ainda seguem comigo de liberação, e recentemente, aqui no espaço que eu alugo a minha sala, tem um espaço de pilates. Então, eu também estou alugando a sala do Pilates para atender as minhas gestantes, porque eu gosto de atender as minhas gestantes. Então, e elas, consequentemente, querem ficar comigo, né? Então, eu estou alugando o espaço para atender Pilates também, além da físio. Eu acho interessante isso. Eu não sei se você consegue perceber, assim, que eu acho que poucas especialidades têm essa possibilidade da gente conseguir fornecer para a mesma paciente várias coisas, né? Olha só, ao longo da conversa você falou que você tem um atendimento 1-a-1, por exemplo, de preparação para o parto. Aí você tem o Pilates. Você oferece para essa mesma pessoa, talvez, drenagem. Você oferece a consulta do casal grávido. Então, é uma especialidade flexível, né, e gostosa, que a gente consegue criar vários pontos de contato com as suas pacientes. E às vezes alguém me procura pelo Pilates, mas aí conhece meu serviço e vem para atendimento individual. Ou passa comigo no Pilates e quer fazer o curso. Então, assim, é uma roda, né? Não para. Isso é algo que você tem que se aproveitar, Carlinha. Você tem que aproveitar porque você, além de ter a capacidade de fornecer isso para os seus pacientes, você também tem... para a paciente é muito bom. É muito bom ela centralizar isso num só lugar ou numa só pessoa, né? Então, não sei se você já teve esse tipo de experiência pessoal, assim, eu tô com eu tenho um familiar que tem... Eu, Betida, né? Particularmente, eu tenho um familiar que tem uma doença de difícil diagnóstico. Então, até hoje, ele precisa ir em vários profissionais, porque ninguém sabe direito o que ele tem, ninguém quer assumir ele para si, né? Todo mundo fica passando um para o outro. E eu noto que, pelo menos na fisioterapia obstétrica, e eu não estou falando somente de pacientes fáceis, porque a Carla, inclusive, é uma das pessoas que eu sinto que aproveitam a pós, que fazem as supervisões, que quando tem dúvida, agendam uma videochamada para a gente debater caso clínico. Mas também eu acho que quando você tem multifacetas, você é profissional que, em vez de fugir do desafio, atrai o desafio para ti. Se chega uma paciente para Carla, gente, que diagnóstico, poliqueixas, e ela muitas vezes não sabe o que fazer, ou como avaliar, ou o diagnóstico, em vez de ela mandar essa paciente para o próximo lugar, ela fala, paciente, o negócio é o seguinte, eu não sei perfeitamente o caminho, mas se você confiar no processo, eu estou aqui para te ajudar da melhor forma que eu conseguir. Então, eu não sei se você percebe isso na sua prática. E como tem chegado para você esse tipo de paciente, né, Carlinha? Eu acho que a vida, ela gosta de me tirar da minha zona de conforto, né? Porque até então, né, antes eu atendia somente gestações típicas, né? Que não tinha nada de errado, né? Mas agora tem aparecido um monte para mim, coisas que eu falei, não dá para eu fugir mais. E aí nisso que eu tô gritando tanto socorro para você.
E, igual eu falei, não é a primeira vez, né? Conforme a gente vai atendendo, a gente vai criando confiança, vai sabendo buscar, estudar cada vez mais e vai ter confiança para atender, né? Mas eu vi que eu não posso fugir, que tá aparecendo. E eu acho isso legal, Carla, porque eu acho que as pessoas estão fugindo. As pessoas estão querendo sempre ficar. Porque grávida tem isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas grávida tem um padrão. Atender grávidas é simples, é relativamente simples. Mas também exige uma responsabilidade muito grande para saber o que fazer, saber reconhecer quando algo foge do típico, né? Então, grávida, experiente e puérpera, né? A gente está falando da obstetrícia como um todo. Então, eu sinto falta de fisioterapeutas que não só queiram estar em contato com essa paciente em mais de um lugar, por exemplo, na drenagem, no atendimento de educação, no Pilates, no consultório 1 a 1, eu acho que isso é muito legal, mas que também não fujam do desafio, não enrolam e que, às vezes, até quando a gente não sabe, dá os seus pulos ali, né, para descobrir. Sim. Eu acho o sistema de saúde do Brasil, assim, cruel com muitas pessoas, sabe? O acesso à saúde como um todo, cruel. Não sei se você percebe isso, mas eu acho. A gente tem pego várias coisas, assim, que a gente fica pensando como, né? Então, muitas vezes a gente fala, não é a minha parte. Mas eu me sinto, assim, na responsabilidade de perguntar além da minha área, perguntar como que se está fazendo os exames, se está tudo dentro do esperado, saber reconhecer quando algo sai fora, mesmo que não seja da minha área, eu saber encaminhar. Então, assim, eu não consigo me fechar e falar assim, essa pessoa veio comigo só para drenagem, não vou perguntar mais nada. Não consigo. Então, às vezes, eu posso ajudar ela de outra forma, né? Mesmo que seja falar, já pensou em tal especialista? Então, às vezes, a gente pode ir além também do nosso atendimento, né? Saber reconhecer quando a pessoa precisa de uma ajuda fora da nossa, né? Com certeza. Isso é muito legal, Carla. E eu queria saber de você, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho, eu queria entender hoje como que foi o impacto que a escola materna teve na sua jornada, assim, para você se desenvolver hoje nessa flor, nessa árvore que dá frutos, né, que não é mais só uma sementinha que está criando raízes, mas que já é referência, que ajuda tantas pessoas, até no início da nossa conversa no bastidor, estava até falando assim, gente, eu quero que cada vez mais as pessoas, as gestantes, achem a Carla, porque ela está realmente uma árvore que está dando muitos frutos graças ao trabalho dela. Então, eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente, com quem está nos escutando, de que forma que a escola materna conseguiu te ajudar ao longo dessa trajetória. Nossa, eu falo para todo mundo, assim, que ter escolhido a escola materna foi meu melhor investimento. Foi até hoje, assim, a melhor escolha que eu fiz. Porque é um constante aprendizado, né? Não é só a pós, são as oficinas que são mensais. Então, assim, a gente não fica parado. Você está sempre trazendo conteúdo. No grupo está sempre chegando assuntos diferentes que a gente estuda junto com as meninas. Então, a gente não para. E eu acho que o essencial para qualquer pessoa da área da saúde é você se manter em constante aprendizado. E isso acho que é o mais legal da escola materna, são os conteúdos que não param. E além da supervisão, né? Então, você, né, Betina, você é uma pessoa muito acessível, né? Apesar de você estar à frente da escola materna, tem, né, o seu Instagram com muitos seguidores, você é uma pessoa totalmente acessível. Eu acho que isso é o mais legal, né? Não tem barreiras entre a gente para conversar. Você sempre explica mais vezes do que se precisar. Você não fala, nossa, mas eu já expliquei isso, né? Você pega na mão e você vai, vamos de novo até você entender. Então, assim, eu acho que isso é o mais legal. Constante aprendizado e o apoio, né? A gente nunca tá sozinho, e igual você fala, né? Às vezes a gente precisa da benção da mãe, né? E você é a mãe das meninas da escola materna. Então, às vezes a gente sabe o que fazer, sabe o que precisa, mas só falta a Betina falar, vai, você consegue. Então, isso é o mais legal. Que bom saber disso, que bom saber que a gente consegue cumprir com o nosso chamado, porque eu acredito que, em última instância, toda vez que cada uma de nós, seja eu, seja a Letícia, seja qualquer pessoa do bastidor, seja vocês mesmo, cada vez que a gente consegue contribuir para que mais fisioterapeutas comecem a se capacitar e cuidar dessas gestantes, mais
mulheres vão ser ajudadas, porque, infelizmente, ainda a gente tem uma desproporção muito grande entre mulheres que podem ser ajudadas por nós e profissionais capacitados para fazer a diferença. Então, eu sinto que, olhando do ponto de vista de oportunidade, é uma oportunidade muito próspera, mas olhando também para o ponto de vista social, a gente precisa de mais fisioterapeutas até fazendo barulho, ocupando espaços, ocupando maternidades, ocupando o Instagram, mostrando a ciência a nosso favor, mostrando o quanto a gente pode ajudar uma dor lombar que seja, mas é menos uma gestante com dor. Uma incontinência urinária, mas é menos uma gestante com escape de urina. Então, ou gestante, parturiente, puérpera como um todo. Então, acho que para mim, é um privilégio estar conversando hoje contigo. Depois de ter sido só professora, agora somos colegas de especialização. E é interessante, Carla, porque eu sinto que quando eu converso, por exemplo, com alunos como você, que não só fez a pós-graduação, como também casou conosco, né? Então, não quer sair da gente, tá aqui, renovou, tá aqui na formação continuada. Ou seja, o que é a formação continuada? São fisioterapeutas que deliberadamente escolhem seguir conosco, mas seguir conosco não só porque elas gostam da gente, seguir conosco porque elas são pessoas que querem sempre se manter atualizando e num ambiente que é alinhado, né? Então, queria até te parabenizar, sabe, por isso, por não só ter feito o que você tinha que fazer, ter feito aquilo que você se comprometeu a fazer, mas também por estar sempre se desafiando, sempre se colocando nessa situação de fora da minha zona de conforto, porque as suas pacientes, em última instância, são as que mais saem ganhando com isso. Sim. Carlinha, eu acho que consegui extrair aqui muito conteúdo de inspiração para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua confiança no nosso trabalho. E também queria que você se despedisse e passasse aí, se você quiser passar um recado, que toda a fisioterapeuta, seja ela uma recém-formada que está pensando em entrar nessa área, alguém que está querendo mudar de carreira, de especialização, e está pensando na obstetrícia, ou até alguém que acabou de ser mãe e vivenciou a maternidade, está pensando em iniciar nessa área. O que você diria para elas agora, para a gente fechar com chave de ouro o nosso podcast? Acho que é a base da minha vida, assim, só começa. Não espera a oportunidade perfeita, não espera um X de dinheiro, um momento específico. Começa. Que o mundo, ele vai te fazer ir para frente e você vai conseguir. Vai dar certo, sempre dá. No final, sempre dá certo. Então, é isso. Muito obrigada, Betina, pelo convite. Eu amei conversar com você. Foi uma conversa muito leve, muito tranquila. E é sempre bom estar com você. E a gente já se vê na nossa próxima imersão, né? Que eu tenho certeza que você vai dar seus pontos. Com certeza.